Você é fraco, você teve um filho surdo. Entendeu? E aí o pai não aguenta isso, abandona a mãe. Abandona a mãe e aí entra toda essa questão, falei tudo isso, né? Mas entra toda essa questão do preconceito. Mas é difícil mesmo, né? A gente vê como isso acontece nas famílias. E acontece até bastante. Olha, a minha família só de eu ser asmática já era assim uma coisa, eu era muito discriminada por ser asmática na minha família e por ser morena na minha família. Eu era quase preta na minha família. Que isso? Eu tô falando sério, me chamavam de Índia. Então é um negócio assim. E o fato de eu ser, e depois eu descobri que eu tenho esse problema nas articulações, então, isso aqui, ó, tá vendo? Aí eu. Mas dói? Dói bastante. Então eu sempre tive dor, eu sempre tive problema de fazer exercício, e a minha família é toda atlética e tal. Então você era meio que patinho feio. Nossa, total. Saída não. Ah, ela tá com asma de novo. Ah, essa garota, que saco. Isso dá problema. Estragar. É engraçado pensar, né, tipo, no surdo, porque, tipo, quantas vezes a gente já foi num bar, por exemplo, num lugar e viu alguém surdo? A inclusão dos surdos não tem, cara. Não tem. Tipo assim, o jovem surdo, ele não sai, porque ele sabe que ele não vai ter alguém lá pra ele conversar, não vai ter interação. E é muito frequente, tem muitos surdos, vocês têm esses dados? Tem. Existem muitos surdos, mas a gente acha que não, porque eles não interagem com a gente. Ou seja, eles vivem entre eles, né? Na bolha É deles. o que nós estávamos conversando sobre A bolha. Isso daqui, da bolha. Os surdos, eles, de certa forma, eles se fecham na comunidade surda, nas comunidades surdas, né? E o que acontece? Muitas vezes, nós excluímos os surdos, ou então foi que nós estávamos conversando mais cedo. Existe uma rejeição dos surdos com os ouvintes e dos ouvintes com os surdos. Então, assim, amiga, se você quiser até falar um pouco disso, dá pra falar? Eu tô falando a Bess. Lá quando eu fiz o meu curso, tá ótimo. Pra quem não sabe, em Laranjeiras, né, professora? Tem o INES. Lá no Rio, em Laranjeiras, tem o INES, que é Instituto Nacional de Educação dos Surdos. E aí lá a maioria dos alunos são surdos, né? Que se formam em pedagogia também. Mas também tem, como fala, vaga para ouvintes. Só que passa por todo o processo, faz uma prova, depois tem que fazer uma prova que quem avalia são surdos, para ver se ele está apto a entrar, se sabe línguas tudo direitinho. E a minha professora se formou lá. A minha também. Ela se formou lá e ela falava que os surdos tinham muito preconceito com os alunos ouvintes que entravam lá. Eles formavam grupos. Os grupos deles excluía. Se tivesse trabalho em grupo, eles não incluíam, deixavam fazer sozinho. Falava que se ele quisesse entrar nessa... Minha professora falava a mesma coisa. Na realidade deles, eles tinham que passar pela prova, né? Era como se fosse um trote. Tipo um trote, não falavam com os ouvintes. Se o ouvinte estivesse com alguma dúvida e fosse perguntar para os surdos, eles não falavam isso, não estou falando a professora, tá? Não estou generalizando. Porque aí, no caso, eles eram hegemônicos, né? Isso. Eles faziam a separação. Eles eram a norma. Isso, assim como nas escolas Então, normais. olha só, isso é um negócio muito legal que o Goffman fala, né? O Goffman fala que o estigma é uma coisa, é um diferencial, um atributo diferencial. No caso do não surdo, numa comunidade surda, quem é que tem um atributo diferencial? O ouvinte. É aquilo do oprimido se tornar o opressor, né? Porque eles se sentem oprimidos e aí no momento que eles têm a possibilidade de oprimir, eles oprimem. Dessa questão de... desculpa. Aí, como eu ia dizendo, nas escolas tradicionais também acontece disso, né? De excluir o aluno surdo. Quando eu fiz normal, tinha uma menina surda que ninguém, parecia que ela não existia. Tinha nos intervalos, o pessoal passava vendendo docinho e não oferecia para ela. Se ela estivesse sozinha, passava por ela como se fosse vento. Só um minuto. E só oferecia se ela estivesse com o intérprete. Aí chegava pro intérprete, ela tá com vontade de comer esse doce? Será que ela vai gostar? Não perguntava para ela e ela ficava muito sozinha. Aí eu comecei a fazer livros
E aí eu comecei a andar com ela nos intervalos. Aí sim que o pessoal começou mais a ver ela. Aí tinha a professora, eu comentei sobre isso com a professora de Libras. Aí fez uma reuniãozinha lá pra falar sobre isso e tal. E aí deu uma amenizada, mas foi isso, pode falar. Na minha época de pré-vestibular, tinha uma menina surda também na sala, né? Ela era muito excluída, era segregada de toda a turma. Ai, professora, não precisa me gravar não, tô canetado. E com o nariz queimado. Aí tinha essa menina, ela era muito segregada. Chegou um intérprete de Libras pra ela. O cara era um gato. Todo Ô, mundo... Lucas, ai, adorei essa menina. Todo Adorei mundo ela. começou a falar com a garota. E tipo assim, gente, e era o sábado inteiro, era um inferno. Porque eu tenho até ele no meu Facebook agora. Porque será, né? E Vamos tipo assim, deixar. eu ficava conversando com ele, eu falava, poxa, eu não entendo o lado dela, porque é isso, a gente não tem muitas práticas com Libras, né? A gente fica com medo de chegar nela e ela achar estranho, não sei o quê. Aí a gente foi criando amizade com ele pra ter amizade Aí foi com chegando ela, foi uma nele, relação de né? interesse. Ah. E tipo assim, eu falei, não, cara, que cara gato. E realmente, o nome dele é Thiago. Ele era um homem. Ele pediu umas Um direitos homem autorais. alto, sabe? Bonito, inteligente. E ele se formou no INES também. E ele falava dessas práticas excludentes dentro do Instituto. Que os surdos acabavam segregando os ouvintes dentro do Instituto. E ele achava isso um absurdo. E, cara, a gente se aproximou, né, dela por uma relação de interesse que não é legal. A gente entende que não Mas é. a gente é humano, né? E tipo assim... Professora Dá até vergonha de falar. Meu plano está pronto para passar. Dá até uma vergonha de falar. E tipo assim, essa menina hoje, ela faz pedagogia no INES, sabe? Porque ela fez pré-vestibular, um pré-vestibular social, que é o do CEDERJ, com a gente. Cara, hoje a gente tem uma amizade legal, só que é isso, a gente manda mensagem. Eu falei pra ela, cara, eu quero muito me aprofundar, quero conhecer mais sobre Libras. O Thiago, quero entender especialmente. o Thiago é sensacional. Hoje ele é pai de família, sabe? Tem esposa dele, super respeito. Mas é isso. Eu Super respeito, mas não concordo. queria pra mim, com certeza. Nossa. Eu não sei se vocês já fizeram cursinho pré-vestibular, mas nas aulas de redação, né, a professora ela sempre vai apostando em possíveis temas da redação do Enem. E sempre, como a gente está, né, nessa de inclusão das minorias, sempre apostavam em temas, a professora de redação dos pré-vestibulares sempre apostavam em temas de inclusão. Tipo, mais da comunidade LGBT, negros, das pessoas, por exemplo, de comunidades ribeirinhas e tal. E aí, em 2017, o tema do Enem foi as dificuldades dos surdos na educação. E aí, tipo assim, eu lembro que foi um choque, porque daí depois, assim, do Enem, a gente tava na aula, assim, e aí a minha professora, ela falou uma coisa que eu não esqueço. Ela falou assim, sabe, a gente não pensou nesse tema porque a gente é muito privilegiado. E a gente é tão privilegiado que a gente não tem acesso a essas pessoas e a gente nem consegue pensar nelas. Tipo assim, a gente convive com LGBT, com negro, com isso, mas eles são tão oprimidos que a gente nem tem acesso e a gente nem consegue pensar num tema. Geralmente, essa questão da inclusão de pessoas especiais, nesse caso englobando todos, a gente não costuma pensar mesmo, não. É uma coisa que não... Não, e dá muito trabalho, né? E dá muito trabalho, Professor viu? de língua, de espanhol. E agora ele tem um aluno que é surdo. É surdo? Ou é cego? Agora já não me lembro mais. Mas aí ele tem que fazer o material todo próprio para esse aluno. Complicado dessa. Aí, desculpa. Então pode falar. Pode falar. Mas você daí, tá tudo bem. É porque, por exemplo, da questão da língua, é muito diferente, porque nós ouvintes, a gente tem uma cultura hegemônica que olha para as pessoas com diferença. Então, até quando tem atrito dessa alteridade, é essa questão das pessoas acharem que todo surdo tem que ser oralizado. E nem todo surdo quer isso, entendeu? Nem todo surdo quer... Muitos surdos... Obrigada, por isso tá me ajudando muito hoje. Tô gostando de você. Tô gostando de você. Vamos lá. Muitos surdos têm essa questão da oralidade, de ser oralizado. Muitos querem,
né? Muitos fazem esse processo, tem com fono, com... não me recordo, mas precisa de uma fono. Outros não, outros acham que não é necessário, porque eles estão bem da forma com que eles estão estão bem sendo surdos, estão bem usando Libras, né, tendo como Libras a sua língua, e eles não querem, não precisa. Assim como os ouvintes falam assim, não, eu não preciso de Libras, eu não tenho essa necessidade. Eu não tenho essa necessidade porque eu sei falar, eu consigo falar, eu consigo ouvir. Pra que eu vou aprender Libras? Pra que eu vou aprender Braille? Entendeu? Alguns pensam dessa forma. Entendeu? Então tem um pouco desse, não sei se diria um preconceito, né? Aí já fica um questionamento para vocês. Não sei se entra Mas como olha só, preconceito. vamos entrar um pouco mais no tema da pergunta, né? Vocês têm mais coisa para falar? Então, Eu queria só fechar o projeto, mas... sobre isso da pergunta. Na dissertação, né, tem a introdução, aí os 2 parágrafos que são, tipo, geralmente causa e consequência. E aí, daí no final, você geralmente a proposta de intervenção, como você vai resolver o problema. Tipo, como você vai resolver o problema da dificuldade de inclusão do surdo. Mas isso aí toma cuidado, hein, gente? Porque esse modelinho aí da redação do Enem, não usem ele para... Não, isso é modelo de Enem que eu tô falando. Aí eu lembro que quando eu fui fazer, eu cheguei na parte de resolução. Sim, eu fiz desde 2017 eu fiz Enem. Fácil, deu pra fazer tudo. Aí eu lembro que eu falei, como é que eu vou colocar? Porque você não pode simplesmente falar, todo mundo tem que ter Libra obrigatório nas escolas. Pera, mas aí não é simplesmente assim, você tem que colocar de onde que vai vir o dinheiro, de onde que vem a receita. E a gente não sabe, a gente não pensa, não para pra pensar nessas coisas. E é muito difícil pensar na inclusão dos surdos, dos cegos, dos deficientes, que a gente é muito privilegiado. Mas olha só, a pergunta do texto como é que, não está aí a pergunta, né? Mas a gente lembra, porque a gente leu várias vezes. A pergunta lembra. Como é que a partir dessa experiência etnográfica, né, a gente pode ter um exemplo, eu vou tentar exercitar minha memória, ter um bom exemplo de como que a antropologia pode ajudar na intervenção pedagógica, não é isso? Nessa caso da integração. Nessa questão não sei se entra ou se responde a pergunta. O texto, como o David falou, foi criado um projeto, né, com intérpretes e surdos, alunos surdos, numa escola, não me recordo o nome. Olha só, esse projeto não foi criado pela antropóloga, isso é muito importante. Não, foi criado um projeto da escola. Não faz projeto de Foi intervenção. uma intérprete da escola que criou o projeto. Foi um intérprete e ela foi na escola para estudar o projeto. Para estudar, para ver se o projeto funcionava. E descobriu que o projeto, ao mesmo tempo que construía identidades, construía estigmas. Exatamente. E aí, a cultura surda, não era isso? A cultura surda produzia ao mesmo tempo identidade e estigmas. E aí, o que acontece? Ao decorrer desse projeto, foram criadas inúmeras atividades, né? Esse projeto foi feito na semana do aluno surdo, não, perdão. Se eu não me engano, é dia 26 de setembro. Dia 26 de setembro, que é o dia do surdo No Brasil. né? O dia do surdo no Brasil. Não, sim, mas E aí, só para contextualizar, pessoal, calma aí, vamos lá. O que acontece? Nesse projeto foi criado atividades, né, que constituíam integrar alunos surdos e ouvintes. E o que acontecia? Um desses, vou citar só um porque já está... Porque a senhora deve... O que acontece? Um desses projetos, eu não sei se alguém leu o livro, o texto, porque tem até a imagem aqui. Tinha uma não sei se dá pra ver, como se fosse uma amarelinha, né? E aí eles iam pulando os quadradinhos e, se eu não me engano, eles tinham que falar os números ou alguma coisa assim. Isso já tá na minha memória já. Eles tinham que falar sobre os números e quem trabalhava a colinha era o aluno surdo.
Então, assim, quando eles precisavam da colinha, era tudo em Libras, né? Quando eles precisavam da colinha, os alunos ouvintes, porque eles só podiam falar em Libras, eles pediam ajuda ao surdo. Então, o foco da atividade, o foco do projeto, deixava de ser os alunos ouvintes, que era todo santo dia. Passaram a ter protagonismo. Exatamente. Exato. O foco deixou de ser os alunos ouvintes, que todo santo dia eles conseguiam se comunicar. Conseguiam se comunicar e excluíam os surdos, e passou a ser os surdos, porque todo mundo precisava de surdo para conseguir vencer. Exato. Entendeu? Agora pra falar. Vai daí. Aí no pedaço do texto diz assim, o projeto Que página teve... você tá? Página 37, 47. 47, isso. O projeto teve como foco em seus encontros não somente Deixa eu ministrar mandar o aulas livro e... aqui no grupo, se alguém quiser acompanhar. Se eu achar um pouco, depois peraí. Achou aí? Tá no nosso grupo. Tá no nosso grupo? Tá. Tá. Vou mandar no da sala. Sim. Foi. Aí, Chegou. página 47. Página 47, se alguém quiser acompanhar. E ver a imagem. A imagem. O projeto teve como foco em seus encontros não somente ministrar aulas e conteúdos, mas também dar visibilidade aos alunos surdos da comunidade escolar e aos seus familiares. Para uma das aulas foi criado um jogo, figura 2, pela professora de artes da escola que se sensibilizou com o projeto. O jogo tinha por objetivo estimular os alunos a lembrarem os sinais das palavras utilizadas dentro da escola para alcançarem por final da partida. No caso, foi o que ela explicou. Para iniciar, duas equipes foram montadas. Uma pessoa de cada equipe iria caminhar por todo o trajeto do tabuleiro e jogar o dado que iria definir o número de casas para a pessoa andar. As outras duas pessoas de cada equipe ficaram responsáveis por ajudar o principal jogador quando fosse necessário. Poderia dar dicas ou até mesmo sinalizar a palavra. E sempre havia o jogador coringa, que sinalizava a palavra quando ninguém mais soubesse. Esse jogador era o aluno surdo da escola. Ou seja, esse jogo, pelo que eu entendi, fez basicamente o contrário. Porque se fosse uma educação física normal, digamos assim, o aluno surdo dependeria de nós. Então a gente teria que conduzir o aluno surdo. E no caso, o aluno surdo foi o protagonista. Nós precisávamos dele. Foi como se a gente tivesse que sair do nosso lugar e estar no lugar deles para... Exatamente isso. Pode continuar. Acho que eu fechei. Mais alguma dúvida? Mas eu queria Eu saber a quero saber, pergunta. eu ia perguntar como a antropologia entra nisso. A antropologia entra na questão do estudo que o antropólogo, né, que no caso é a Siqueira, eu não sei E a falar, Emília. e a Emília, que a gente sempre usa o sobrenome, né? Então, assim, eu até esqueci primeiro. Como que a Emília, ela foi nas escolas, né? Ela foi na escola, no caso, acompanhar o projeto. Como a professora comentou com a gente mais cedo, ela, diferentemente do pedagogo, que faz o papel de fazer com que um grupo e o outro grupo, tipo, interfira, né? Tem essa interferência, um entrar no grupo do outro, que eu acredito que até seja um pouco O disso. pedagogo faz intervenções. Intervenções. Pode. Bom, o que eu entendi é que, não sei se está certo, a antropologia ela estuda culturas, né? Então, como ela sabia que nessa escola tinha esse projeto de incluir os outros alunos surdos, ela foi lá para estudar a cultura dos surdos. Por E isso saber que como ela, funcionava né, o projeto. Isso. Exato. Eu não sei se Cultura em respondemos, si. mas eu acho que... Oi? Entendeu? Não, mas por que na pergunta se fala que a cultura surda, ela observou que a cultura surda produz ao mesmo tempo identidades e estigmas? Sim. Por quê? Isso não se respondeu. Vamos ler a conclusão?
Posso ler? Pode. Já tá aqui. Essa escola tinha surdos e não surdos? Isso, era uma Acho que a escola questão de do ensino estigma médio. é em questão do. Ele se excluiu. Isso aí, de excluir o surdo exclui o não surdo e o não surdo exclui o surdo. É a questão do estigma. Mas olha só, a gente tem que tomar cuidado porque você não leu o texto, leu? Não, eu tô lendo pergunta. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é uma prática que vocês fazem com muita frequência, que é o quê? Vocês têm uma ideia sobre o texto, né? Uma ideia de antemão, e projeta no texto e aí já lê achando que é aquilo, entendeu? Então a gente tem que tomar O cuidado. estigma foi mais a questão do significado da palavra estigma mesmo. Sim, mas aqui, por exemplo, aqui nesse texto ele usa a palavra estigma no significado teórico, tem um endereço teórico, que é o autor, né? Eu senti um pouco de falta da teoria, né? Do conceito de cultura, que essa autora ela traz os conceitos aqui de cultura. Então, por exemplo, na hora de vocês fazerem essa pergunta, é muito importante trazer o conceito de cultura e o conceito de estigma, que são apresentados nesse texto, porque a gente não está trabalhando com esses conceitos do senso comum, né? Quando a gente fala de estigma na aula de antropologia, a gente não está falando do estigma do senso comum, a gente está falando do estigma daqui, tá? Então vamos tentar, porque esse texto não é sobre os alunos surdos. Sim, aqui no caso Não a é gente acabou sobre a pecando, surdez, fazendo não é trabalho sem sobre a essa língua de pergunta. sinais, não é nada disso. Sim, Olha lá, os alunos surdos, vamos ler aí no título, olha. Os alunos surdos no contexto educacional, uma etnografia na escola sobre a cultura e a comunicação por meio da língua de sinais. Então essa comunicação e a cultura surdas, ela acontecia